Já está no ar o programa Nossa Terra. Estamos hoje começando o programa homenageando a cidade de Marabá com a bandeira aí, com a nossa querida Marabá, né? Cidade turística, onde tem 3 rios caudalosos que banham a nossa cidade. De vez em quando, né? Shalom, Ruth. Shalom. De vez em quando o rio dá um banho assim na parte de baixo da cidade. Porque 3 rios, quando eles começam a desaguar, como diz o outro, quando começa a chover, aí vem o inverno, e aí o que acontece? As partes mais baixas da nossa cidade, elas... É lavada. É lavada, é shalom, é shalom. Quando a gente acorda de manhã cedo, a primeira coisa que a gente pensa é assim: obrigado, Hashem, porque minha alma voltou. Eu vou te por que a gente ora assim, hein? Agradecendo porque a nossa alma voltou. É porque toda noite a nossa alma sai do corpo, né? Uhum. Aí ela anda por lugares e a gente agradece porque a nossa voltou pela manhã, mas tem muitas que não voltam. Fica presa nas masmorras e ali dali é Pumbral. Eu estava ensinando para uma velhinha, assim, uma senhora de idade. Eu estava ensinando a Bíblia para ela e eu falei assim: a senhora sabia que todo dia a sua alma sai do seu corpo? Deus me livre. Deus me livre. A minha alma sai, eu não sabia. Essa eu não sabia. Sai. Ela sai do seu corpo, viaja pela cidade, por outros lugares e até por outros planetas. Mas quando é o amanhecer do dia, ela volta. Quando ela volta, você acorda. Aí você diz que sonhou. Menino, eu não sabia dessas coisas. É verdade. A alma da gente, toda noite, ela sai para dar uma volta. Porque, na realidade, o nosso organismo, o nosso corpo, o nosso coração, o nosso cérebro não para, né? Uhum. É dia e noite. Quando você está dormindo, teu corpo está trabalhando. É. Aí a alma de já dá uma volta lá fora. E é onde ela vai buscar força do nosso corpo, aprender muita coisa. Porque muitas vezes a gente está muito cansado, aí ela vai buscar força. Muita gente levanta cedo com a ideia, até para ganhar dinheiro, resolver um problema, mas ele foi buscar força onde? Não sabe. A alma saiu preocupada com aquele problema, e quando já voltou para o corpo daquela pessoa, ela já voltou com a solução. Né? Aí a pessoa, os inventores, todos os inventores que brilharam, que foram admirados, ganharam prêmios Nobel, essas pessoas todas elas foram inspiradas na dimensão do espírito, que é onde a alma foi. E isso trouxe para a sociedade, para nós, e está trazendo a cada dia mais inteligência, mais sabedoria, porque na realidade nós não conhecemos nada de nós mesmos. Não. A gente pensa que conhece, mas não. Quantas pessoas se automedicam, né? Tomando medicamento aí, não, porque eu sei disso, eu conheço a medicina, eu sei fazer o que a medicina tradicional manda, depois se intoxica, né, a toxicação, e aí vai parar na mão do médico. Aí o médico é aqui que eu quero te pegar, manda fazer os exames de sangue, tá lá, as enfermidades tudo alojadas, né? Porque o médico na realidade, ele é o doutor das almas. A alma adoeceu, eles ali vão cuidar do corpo, da alma. Porque, olha na realidade, Ruth, quando nós chegamos enfermos no consultório médico, a gente chega abatido, triste, mas o médico cuida da gente e a gente volta a ter saúde, volta a ter vida, volta a ter alegria. E com uma pessoa doente, ele não tem alegria, até para sorrir triste. Não tem um sorriso triste? É de uma pessoa enferma, preocupada, doente. Mas você, meu amigo, minha amiga, eu quero te dizer uma coisa. É interessante que você cuide do seu corpo físico. Pelo menos uma ou duas vezes no ano, vá no médico.
1 ou 2 vezes no ano, vá no dentista. Como é que tá teus dentes? Né? Porque muita gente não sabe, mas os dentes do ser humano, cada um dente representa um órgão. E se aquele dente tiver uma cárie ali, claro, ali é uma abertura para estragar aquele órgão que aquele dente representa na boca da pessoa. Por isso que é necessário você procurar os médicos, os dentistas, e fazer esse check-up 1 ou 2 vezes por ano para manter o corpo em dias. Porque o Eterno deu esse corpo para nós, né, para a gente manter ele com saúde, não doente. Aí o pessoal larga a cachaça em cima, come qualquer coisa, e aí entra no estado de intoxicação, e adoece, e aí quer ter saúde fácil. Não é assim. A saúde, ela custa dinheiro. E além de, se você está sadio, você tem que passar pela mão do médico para manter a sua saúde em dia. Porque tem gente que falou assim, não, eu não vou no médico não. Eu só vou no médico se eu estiver doente. Eu não estou doente. E às vezes ele não sabe que está perto para morrer, né? Mas tem pessoas que os pais, às vezes, vai para o hospital quando sai de lá morto. E muitos ficaram com aquele medo, né? De ir também, só voltar direto para o cemitério. Aí não vai. Eu tenho um amigo chamado Ferimar, um dos melhores músicos Marabá, cantor, dono de banda. Mas a esposa dele estava me dizendo. E na hora que chama ele para ir no médico, causou uma briga já. Porque ele não quer ir. Rapaz, o cara tem 60 e poucos anos, 70 e poucos anos já. Mas não quer ir no médico. Não, se eu for, vai descobrir tanta coisa e eu vou me impressionar. Quer dizer, ele tem medo de ficar com problema psicológico de enfermidade. Porque muita gente, Ruth, eu não sei quando... Tu lembra quando a gente, uns 45 anos, quando nós casamos, a televisão era preto e branco. E tinha um homem lá, não sei se era Praça é Nossa, parece que era Praça é Nossa. E ele chegava, sentava na praça, aí o pai do Carlos Alberto perguntava para ele, e aí, como é que tá? A saúde tá boa? Não, eu tô quase morrendo. O que tu sente? Aonde é que dói? Todo lugar dói. Pode perguntar aonde é que não dói, em todo lugar dói no meu corpo. Aí ele começa a conversar com ele sorria ali, mas aquele sorriso assim triste. Aí ele disse, e agora? Está melhor? Ele disse, não, eu vou mudar só de lugar, porque eu estou morrendo. Quer dizer, o cara só pensa em remédio, só pensa em doença. E aquilo passa a ser uma obsessão da pessoa, para o dia de hoje, né? Aquilo ali era um exemplo para nós naquela época, nos anos 80, 70, nosso primeiro filho nasceu em 79, né? Mas vamos, Ruth, estudar. Ei, bom dia para você, dona de casa. Bom dia para você, Paulo Roberto, aí, Jorge Pérez. O nosso incansável Miguel Cassebe, o homem da pasta preta. Um abraço também para o João Freitas, da Rede TV. Toda a equipe aí que faz a Rede TV. Um abraço, José Filhos. E também para você, meu amigo aí da TV Criativa, né? Ali o trio é o Milton Farias, Daniel e o Café, né? Fred Café, né? Aí o trio da TV Criativa, todos que estão aí implementando aí a imprensa na cidade de Marabá, fazendo um trabalho muito bonito aí de reportagem, valorizando a nossa terra aí, né? Com um trabalho muito bom da imprensa. Para todos que trabalham na imprensa, tenham um bom dia. Bom dia para você, policial civil. Bom dia para você, policial militar do Estado, federal. Bom dia para você também da Segurança Pública, que também é o Detran, e também o DMTU, a Guarda Municipal de Marabá. Também um abraço bem forte para todos militares do Corpo de Bombeiro, para você aí que é do Exército, né? Um abraço também para as autoridades do Fórum de Marabá, dessa Casa de Lei, a todos os vereadores do município de Marabá, o prefeito municipal de Marabá. Um abraço a todos vocês, todos os funcionários da prefeitura aqui pelo programa. Queremos abraçar e dizer, sejam bem-vindos ao programa Nossa Terra. E você, meu amigo, minha amiga, agora vamos
ver uma brahá, uma oração minha esposa vai fazer, que é do Sidur, né? Que é o livro de oração do povo judeu. É. Como diz, quando ao despertar pela manhã, a gente tem que fazer a nossa oração agradecendo, pois a nossa alma voltou, né? Diz assim: tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Modéane. Dou graça perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Baru. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que formaste o homem com sabedoria e criaste nele órgão com orifícios. Revelado e sabido é perante o teu glorioso trono, que se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem uma hora. Bendito sejas tu, Eterno, que sara toda a carne e fazes maravilha. Elohai, Deus meu, alma que me deste pura, tu a criaste, tu a formaste, tu a insuflaste em mim, tu a conservas em mim, e um dia tomarás e restituir-me-ás na vida futura. Em todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus, Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, Eterno, que restitui as almas aos corpos mortos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ruth, as orações de Sidur é uma coisa assim tremenda, né? Você vê que a gente aprende a orar no Sidur, e as orações do Sidur é só exaltando, bem dizendo, o Eterno. Não existe oração dentro do judaísmo, a gente orar por um santo, orar por outra pessoa, a não ser só o Hashem, né? Porque a Bíblia fala, somente no Shema, que o Eterno é um. Então não é dois, não é três, não é milhares, não. Na China tem 8.000 deuses. Você chega lá, você escolhe o Deus que você quiser. E segue, e todos eles fazem milagre, todos eles ajudam. Porque são forças espirituais, né, que estão aí. Olha, quando a gente faz um apanhado daqui da Terra, em termos de espíritos que não subiram para a luz, que estão aqui na Terra, que é chamado o espírito do umbral, que é o planeta Terra, o Mahut, né? E a gente faz um apanhado pela bússola, a gente pega a bússola, coloca ela numa mesa e vai ver os 4 pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste, né? E ali a gente sabe, Ruth, que a Terra está dividida, assim, em termos dos 4 pontos cardeais, está dividido assim, de principado, potestade, dominadores dos ares, que são forças que Deus criou, né, que estão aqui na Terra, e essas forças, elas são fractais. Essas forças, elas têm domínio aqui na Terra. Por exemplo, assim, quando você vê a natureza revoltar contra a humanidade, como no caso assim, destruição através de enchente pesada, porque aquela chuva que vai caindo aos poucos, como aqui na nossa cidade, quando chega a época da enchente, todo mundo tem condição de sair, sem ter perdas, sem ter perda de vida, de objetos, porque dá tempo você sair aos poucos. Mas esse tipo de tempestade que vem de tsunami, são formados por forças energéticas que nós chamamos de fractais, que elas estão no domínio desse, por exemplo, assim, dessa atmosfera que nós vivemos. Então, eles têm força para fazer destruição. Quando o Eterno manda, eles são mandados pelo Eterno. Eles vêm para fazer essas coisas, mas
É aí que o Eterno nos deu poderes para dominar principado, potestade, dominadores dos ares, que são essas forças que são inimigos do ser humano. Elas não são amigos de ninguém, não. Agora, existe, baixando mais o nível espiritual, já tem os nascidos, os espíritos nascidos que não foram para a luz, que formaram legiões aqui na Terra, falanges, e elas estão aí, descendo, incorpora aqui numa pessoa, incorpora noutra. Eles criaram, houve uma criação de diversas religiões através dessas entidades. Isso aí é outra coisa que eu estou falando, que hoje já é comum, né, nos nossos dias. Queira ou não queira, hoje é comum, né? E aí formou-se essas religiões, uns falam assim que é afro, né, veio da África, mas a Umbanda, ela é uma religião formada no Brasil. São entidades brasileiras que se organizaram no mundo espiritual. Quer dizer, você que lê a Bíblia, você tem que estudar essas coisas para saber como se defender das forças contrárias à sua vida. Porque, na realidade, Ruth, quando o Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, está falando de quê? Está falando de demônios. Demônios que estão aqui na Terra. Aqui na Terra tem mais demônios, não sei quantas vezes mais do que seres viventes. Então, se uma pessoa é perseguida por 11.000 demônios, ele tem que estar aos pés de Deus. Ele tem que largar tudo o que se chama de atraso, de impedimento, e se agarrar a ele, porque ele pede o quê? Que conheça o nome dele, que pratique os seus mandamentos. Só isso que ele pede, né? Ele diz que aqueles que são dele, está na Bíblia, conhecem o seu nome, como está no Salmo 91. Lá diz que ele vai ajudar aquelas pessoas porque conheceu o nome dele. Conhecer o nome dele é abrir um portal direto a ele, canalizar, conectar com ele. E essas forças energéticas que tem aqui na Terra, e os principados e potestades terão o quê? Terão obediência a nós. Mas muitos não sabem disso. Em vez de dominar, é dominado. É porque tem pessoas que ele não quer servir o Eterno por causa que não quer obedecer às leis. E termina servindo a alma nascida, que nasceu, e é dominado, como eles chamam, na própria macumba, de cavalo, que ali faz o que eles querem, porque se eles, quando existia na terra, eles fumavam, eles passam a fumar através daquele cavalo. Quando a pessoa morre, passa para o outro lado, ela continua mesmo. Se ele vivia no adultério, na prostituição, ele usa aquele cavalo para isso. Se era droga, qualquer tipo de alimento para ele do vício, ele usa aquele cavalo. E a pessoa não acha que seja, né? Ele não tem, às vezes, conhecimento. E ali ele está sendo usado por almas para alimentar o seu vício através daquele A maioria das pessoas que se envolvem com essas forças espirituais, elas, dentro do coração dela, a prioridade delas é praticar caridade, ajudar. Porque essas forças, elas curam. Elas têm poderes, porque foi dado pelo Eterno. É aí que eu digo que o nosso espírito do ser humano tem poder para curar, para fazer muitas coisas, porque a gente acha assim que nós não temos poderes nenhum, mas temos. Tem dom dado pelo Eterno que nos qualifica com poder. Agora precisamos conhecer, obedecer para poder adquirir esses dons e ter forças para enfrentar o mundo espiritual. Quando você enfrenta um principado e potestade, você passa o quê? A ter domínio próprio, a ter segurança mais em você, né? Eu estou assim, estudando essas forças espirituais, mas ontem a Academia de Moisés, nós tivemos uma aula, eu nem terminei, ainda ficou 2 partes ainda para terminar hoje e depois fazer os testes. Olha, os testes é muitos. O Taná todinho, o Novo Testamento todo, falando do Novo Testamento, da liderança do Velho Testamento todo. É o Velho Testamento, porque no judaísmo não existe o Novo Testamento.
Aí a gente estuda nessa plataforma aí, a gente estuda a Torá toda, o que é Torá, o que é Midrash, o que é Midrashim, o que é Talmud, o que é o Zorra, porque essa Torá que nós estamos aqui com ela na mão, foi a Torá que o Eterno deu para Moisés entregar ao povo israelita, lá no Monte Sinai. Mas também ele deu a Torá oral, ele passou, verbalizou para Moisés, e Moisés gravou aqui, ó, e na tábua do coração. E aí passou para Josué e foi passando mais de 2000 anos atrás. Levantou-se um rei e disse: todos que souber a Torá oral vai morrer. E aí prendeu muitos judeus, matou um bocado de erudito, mas 100 pegaram e passaram tudo que sabia, tudo que tinha da Torá oral, que é o Talmud, e passaram para o livro. É uma coleção de 46 livros grandes, né? Que é a Bíblia oral. Essa aqui é a Bíblia escrita, mas a Bíblia oral. E é muito conhecimento. E ontem eu vibrava com as coisas, eu aprendi tanta coisa da Bíblia que está na cara da gente, e a gente só vê quando a gente passa pela Academia de Moisés, assim, os estudos que vai te trazendo. Tudo que você aprender da palavra de Deus aqui na Bíblia fica armazenado. Com o tempo, eu falei para ti assim, que estava organizando tudo dentro de mim. Tudo que eu aprendi da Bíblia estava se organizando naquela plataforma, naquele estudo que eu estava fazendo ontem, pela manhã. Mas vamos para Êxodo, no capítulo 7, né? E eu só fico pensando assim, que os anciãos, começando de Moisés, que foi passando, era tudo decorado, né? A pessoa decorava o livro, quer dizer, hoje é 46 livros e grande, né? Para decorar tudinho. E tudo na memória, tá? Tudo na memória deles. Hoje em dia a memória do ser humano está tão Não, você chega, qualquer um crente desse aí, ei, vem cá, fala um salmo aí da Bíblia, de cor salteado. Não sabe. Canta um hino nacional, não sabe. Hoje em dia ninguém quer gravar mais nada. Quer levar tudo na torada, aí não é assim. Por isso que olha, Ruth, os livros nunca vão deixar de existir. Pode vir computador, tablet, celular, qualquer tipo de aparelho vai vir, porque é Deus da inteligência para isso. Mas não vai substituir os livros, porque lá em cima, que é a tecnologia mais avançada, lá no céu tem biblioteca que tem os livros. Aqui. E antigamente a gente estudava, a pessoa tinha que saber a tabuada decorada, né? Hoje em dia você vai nas escolas, ninguém sabe, se não for porque tem a calculadora. Não, mas hoje já inventaram, porque nós vivemos uma época do modernismo, né? Mas na época passada, o aluno tinha que estudar a tabuada. Na aula de matemática era feita ali a sabatina. Tinha a palmatória. Era. Aí eu ficava na fila, lá na ponta. Aí eu perguntando, e ninguém respondia ali. Quando chegava em mim, quanto é tanto mais tanto? Eu já faço de cabeça, né? Que é aí que surgiu a história dos matemáticos, fazer conta de cabeça. Aí eu fazia conta de cabeça, eu chegava em mim, quanto é tanto mais tanto? É tanto. Aí eu pegava a fila todinha na palmatória. Ah, aquilo era bonito. Tinha menino que chorava, a mão ficava vermelha, mas noutra aula estava tudo afiado na matemática. Aí a pessoa se esforçava para aprender. Hoje o ensinamento tem que ter disciplina, senão não dá. Hoje em dia, olha, se o professor falar ao menos assim, uma voz um pouco alterada com o aluno, vixe, dá uma confusão, aí traz o pai, traz a mãe, traz conselho tutelar, traz não sei o quê, traz... E o burro fica mais burro ainda, porque não estudou. Nós vamos para o capítulo 7 de Êxodo. E nós vamos falar sobre endurecer do coração, né? Que a gente fica assim, o Eterno diz para Moisés ir para o Egito tirar o seu povo. Mas depois diz, eu vou endurecer o coração dele. Mas como? O senhor quer que eu tire ou não? Lá vem Faraó, Faraó morreu,
Quem chegou primeiro? Aí o Faraó, capítulo Deus. 7, versículo 1. Não quer botar embaixo, não? Baruch Hashem. Aí nós vamos até do 8, porque O hoje é endurecer o quarta-feira. coração. O A Eterno, gente faz o que o der. Eterno fala assim, ó, Moshe, eu quero que tu tire meu povo do Egito. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó contra ti. Rapaz. Não, o Eterno fala o seguinte, eu vou lutar para tirar, tu me ajuda. Mas não endurece o coração de Faraó, não. Mas ele não reclamou, né? Não. As pessoas acham que se for fazer uma coisa e na primeira não der certo... Não é Deus, não é Deus. Deus não quer. Mas aqui você vê que ele tenta, só as pragas foi 10, né? Fora as outros não que ele recebeu. E a pessoa mudava de ideias, porque quando vinha as consequências, que eram as pragas, ele mandava chamar Moisés. Quando Moisés vinha, que tirava as pragas, ele mudava de história. Ruth, é porque ele não queria descer do sal. Você vê uma coisa, o Deus que nós servimos, ele é um Deus de aliança, mas também é um Deus de prova. De milagre, a dificuldade. Eu hoje já estou sorrindo assim, mas já estive triste. Porque eu queria algumas coisas assim, não conseguia. E agora? Aquela música, hoje eu estou bem, mas já estive mal, né? Já tive dia de sol, mas já foi temporal. Então, hoje eu estou vendo assim, as coisas começar a fluir, né? A fluir, em termos daquilo que eu queria. Porque eu estou pleiteando um quarto de oração, mas um quarto de oração consagrado, e isso foi uma coisa que eu prometi para o Eterno, que na minha casa eu construí, que ele me ajudasse, que eu teria um lugar de oração, que eu teria esse lugar de oração para a minha conexão com ele, diária, né? Porque na casa da gente, a nossa casa é muito barulhenta, lá tem netos, tem pessoas que chegam e gritam, outros ficam conversando lá fora e tal. Carro, mas eu quero um quarto quase acústico, né? Tem som, agora vamos só fazer só uns reparos lá, mudança de porta, tudo. Que é para a gente ficar no silêncio, porque a melhor coisa que tem para você conversar com Deus é no silêncio. Ouvir a voz dele. Porque nesse corre-corre, nesse dia a dia, tem muita gente que não ouve mais a voz de Deus, não. E outra diz assim que a gente tem que ter concentração. Concentração, muito bem. A respiração. Porque quando você está buscando uma meditação ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você está fortalecendo o seu físico, a sua alma. E o espírito, a gente nem fala de alegria que ele fica. A meditação. Tem muitas vezes a pessoa vai até ao trono do Eterno. E tem pessoas que se souber uma coisa dessa, já diz que é do outro lado, mas tudo é por causa da concentração. Quem fala que as coisas é do diabo é porque ele já é. Ou então ele não tem conhecimento. Não tem conhecimento, aí diz, não, isso é do diabo. É porque aquela pessoa já é do diabo. Então é as coisas do Deus dele, né? Ou dela. Na realidade, olha, Ruth, existe muita coisa, muito mistério entre o céu e a terra, que nós precisamos descobrir. A gente deve largar essa história de tudo é do diabo. O diabo não tem nada. Coloca na tua cabeça, nem nome ele não tem. Você pode observar que Deus tem um nome. Tem. Nós conhecemos o nome e falamos uma vez por ano. Mas ele tem os adjetivos, que é El Shaddai, Adonai, Hashem. As vestimentas, né? Que a gente chama de vestimenta, porque a cada ação que o Eterno faz, a gente chama de uma vestimenta. Ou chama de bandeiras. Por exemplo, eu conheço 72 nomes do Eterno, fora os nomes que a gente conhece a mais. Mas as orações do não nascido mostram também muitos nomes assim do Eterno, que são adjetivos. Foi coisas que ele fez, que ele faz e que ele fará. Então, quando você tem esse entendimento de que o Eterno não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que ele gosta de ser chamado pelo nome dele, você tem intimidade com ele, mas você não vê da boca do judeu
em lugar nenhum eles falam o nome do Eterno. Não fala. Procura ter o quê? Um adjetivo. Como Elohim, Adonai, Hashem, Jeová. Jeová não é nome do Eterno. Não. O pessoal, Jeová, outra coisa. No hebraico não existe a letra J. Como é que terá Jeová? Né? Então, são muitas coisas que nós devemos falar para você, que você precisa descobrir, mas você tem que ter uma Bíblia hebraica original. Que estudar, né? Original estudar. Porque eu cheguei uma vez na casa de uma pastora, a Torá estava jogada no sofá. Não se bota uma Torá no sofá, isso é o livro santo. A santidade. A santidade. Para a gente ler, tem que botar. A mulher bota o véu, o homem bota o quipá, um chapéu, mas tem que cobrir a cabeça por causa da santidade do Eterno que está na Torá. Né? As outras pessoas chegam, chega da igreja, joga a Bíblia em cima do sofá, do estante, de uma cadeira velha. Né? É onde todo mundo sente. Isso aí é falta de reverência ao livro santo. Quer dizer, na realidade, um livro alterado para mim não é santo. Mas nós estamos falando da Torá, né? Da Torá. A Torá não tem alteração. A Torá é verdade verdadeira. Capítulo 7 de Êxodo, começando do versículo 1, que diz assim: E disse o Eterno a Moisés: Vê que te coloquei como justiceiro para o faraó, e Arão, teu irmão, será teu intérprete. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará ao faraó e enviará os filhos de Israel de sua terra. E eu endurecerei o coração do faraó. Multiplicarei meus sinais, meus milagres na terra do Egito. E não vos escutará o faraó, e porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. E saberá o Egito que eu sou o Eterno, ao estender a minha mão sobre o Egito. E tirarei os filhos de Israel dentre eles. E fizeram Moisés e Arão como lhe ordenou o Eterno. Assim o fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, Arão da idade de 83 anos, ao falar ao faraó. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: Quando vos falar o faraó, dizendo: Apresentai assim milagres, dirá a Arão: Toma tua vara e joga diante do faraó, para que se torne serpente. E vieram Moisés e Arão ao faraó, e fizeram assim como ordenou o Eterno. E jogou Arão sua vara diante do faraó e diante de seus servos, e transformou-se em serpente. E chamou também o faraó a seus sábios e aos feiticeiros, e fizeram também eles, magos do Egito, com suas magias, a mesma coisa. E jogou cada um a sua vara, e tornaram-se serpente, e a vara de Arão tragou as varas deles. Endureceu-se o coração do faraó, e não escutou, como falou o Eterno. E disse o Eterno a Moisés: Pesado está o coração do faraó, recusa-se a deixar ir o povo. Vai ter com faraó pela manhã, e eis que ele sai às águas, e te porás na sua direção, na orla do Nilo, e a vara que foi convertida em serpente tomarás em suas mãos. E lhe dirás: O Eterno Deus dos Hebreus enviou-me a ti, dizendo: Envia o meu povo, e me servirão no deserto, e eis que não atendeste até agora. E assim falou o Eterno nisto, sabendo que eu sou o Eterno, eis que eu golpeei com a vara que está em minha mão a água do Nilo, e se converteu em sangue, e os peixes que estão no Nilo morreram, e cheiraram mal o Nilo, e se cansaram o egípcio por não poder beber a água do Nilo. Até aqui, porque o nosso tempo é curto, senão não vai dar tempo para falar. Paraxá de Vairá. Vairá. Êxodo capítulo 7.
Aí diz assim, versículo 3 do capítulo 7 diz assim: eu endurecerei o coração do faraó. Deus privou o faraó a possibilidade de se arrepender-se. Uma ideia recorrente a toda a Bíblia e a base principal do relacionamento entre o homem e o seu Criador. Pois, segundo Maimônides, o juiz da verdade pode castigar alguém que cometeu uma grave transgressão, fechando-lhe as portas do arrependimento, até chuvar. Assim, por ter maltratado voluntariamente e cruelmente os filhos de Israel, o faraó é punido e a sua punição exemplar visa mostrar aos habitantes do mundo, às suas futuras gerações, que quando Deus decide bloquear o caminho do retorno do pecado, este não poderá anular esta decisão e morrerá pela maldade que ele mesmo provocou. Quer dizer, se Moisés chegasse lá e o faraó já libertasse, o Eterno não poderia mostrar os seus milagres, o seu poder. E quando ele endureceu o coração de faraó, ele fechou a porta para ele ter o arrependimento, fazer techuvá, né? Ruth, a lógica dentro do judaísmo, da cultura judaica, é que um Deus não ora a outro Deus. Não. Faraó, ele tinha um título no Egito de faraó, e todo faraó era considerado como um Deus pela lei do Egito. E as pessoas tinham que respeitar ele como um Deus. Não poderia olhar nos olhos de faraó. E se não respeitasse, se olhasse, morria. Então havia vários protocolos em volta de faraó. Todo rei era assim, mas faraó era mais, porque eles consideravam um deus. Os protocolos que eram criados, por exemplo, na época de reis, sobre rei, o rei Assuero, a rainha Esteca, Radassa, ela entrou ali na frente do rei Assuero. Era marido dela? Era. Mas ali no palácio havia os protocolos que tinham que ser respeitados. E aí daquele que quebrasse, a cabeça seria decepada. Então ela arriscou, aquela mulher foi tão corajosa, Radassa foi tão corajosa, que ela arriscou a sua própria vida para falar com o rei. Ela sabia que poderia morrer. E ela deu o passo e entrou e foi na presença do rei. E todos se espantaram, mas a guarda do rei já estava afiada para matar aquela mulher, aquela rainha. Outras pessoas podem dizer assim, mas ele não dormia com ela na cama, na casa, só que o rei morava no palácio, a rainha morava no outro. Morava no outro. E eles só se encontravam quando ele mandava chamar. Era diferente dos casais, normal hoje, que dorme junto. Que mora junto. Que mora junto, faz tudo que pode fazer junto. Já o rei não, o rei, ele não tinha só uma mulher, tinha mulheres. Tinha mulheres. Aí que entra, por exemplo, assim, os protocolos do rei. Por exemplo, assim, quebrar um protocolo significava sentença de morte. Já assinou a sentença de morte. Uhum. E era publicado, tinha um edital na entrada do palácio, onde estava escrito lá todos os protocolos do rei. Você entrava no palácio com muito cuidado, porque se fosse um traidor, ele não saía. E era a segurança do rei. Ou ele fazia isso, ou então qualquer um vagabundo chegava lá e matava ele. Né? Uhum. Então houve isso no passado, mas aqui Deus fala, olha, eu quero que tu tire meu povo do Egito e eu vou endurecer o coração de Faraó contra ti. Uhum. Aí mas Moisés era um cara destemido, macho mesmo, até o tutano, aceitou a proposta de Deus e foi, né, para tirar o povo do Egito e tirou. E ele, para poder ser castigado, foi porque o Eterno endureceu o coração dele, né? E aí veio os castigos, porque cada uma das pragas simbolizava um castigo
que ele cometeu e ele tinha que receber, porque ele torturou e ele foi cruel aos filhos de Israel, né? Cada um tinha um significado. A lei do praga. céu, ação e reação, é a física. A gente também pode ver nessa passagem que eu li, que os feiticeiros, eles tentam imitar as coisas do Eterno, e às vezes dá certo. Você vê as varas, né? Arão chega e joga a vara, e a vara se transforma em uma serpente. Os feiticeiros, o farol diz, isso aí é fichinha. Aqui no Egito isso aqui é normal. Vem cá, fulano. Chamou lá os feiticeiros, eles vieram, jogaram fez do mesmo o cajado, jeito. fez do mesmo jeito. Só que houve um problema. É. Que a vara, a serpente de Moisés engoliu. A vara, que foi Arão. Engoliu as outras lá. E engoliu duas logo de uma vez, né? Acabou. Tem mais cobra aí? Se tiver... Aqui a vara de Moisés já virou cobra, agora está engolindo as cobras dos astrólogos, dos feiticeiros, astrólogos não, que astrólogos mexem com isso. Dos feiticeiros da época, né? Porque naquela época, Ruth, eles havia muito. Porque é assim, o rei mandava ver quem são os médios do reinado dele, aqueles que trabalham com forças ocultas, né? E ali separavam para lhe atender. A serviço do seu reinado, né? E ali, quando viu aquela história lá de cajado virar cobra, aqui no Egito, vem cá, fulano, faz aí o milagre aí que Moisés fez, do mesmo jeito fez. Porque essas forças, todas vêm de Deus. É uma manipulação de energia. Não é que um feiticeiro, um espírito que faz essas coisas, ele seja maior do que os outros, não. Eles têm conhecimento de causa. Você vê aquela história daquele homem que amaldiçoava... Balão. Bilã, né? Do hebraico Bilã. Ele tinha conhecimento de como entrar na presença de Deus. A hora que Deus estava no trono, pela misericórdia, ele fazia... deixava o corpo trancado num quarto, subia para os céus. E ele não era circuncidado. Por isso que toda vez que ele ia sair do corpo, ele tinha que deitar para poder sair. Porque o corpo dele, como ele não era circuncidado, a presença de Deus derrubava ele. Agora, o circuncidado, a presença de Deus não derruba, porque... Diz assim, tem passagem na Bíblia, acho que é no Novo Testamento, que diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Por isso tem pessoas que se conformam com o que tem, né? Mas Balaão, quando ele viu aquelas caixas, aqueles baús de dinheiro, ele ficou cego. Quem é que não fica? Se corrompe, moço. O anjo veio para matá-lo e ele não teve a visão que antes ele tinha, né? Se não fosse a jumenta, o anjo teria matado. Porque a visão, quem tem dom de visão é limitado. É limitado. Você não tem o dom de visão para ver tudo, não. É limitado só aquilo que o Eterno quer que você veja. Aí, lá o homem está na jumenta, aí na estrada, aí o anjo aparece com a espada na mão, o jumento vê e diz, opa, não vou por aqui não, aquele lá corta. Porque tentou livrar o profeta, ele chama de profeta, mas na realidade o profeta mesmo é aquele lá do templo. É aquele que se separa lá para as montanhas e fica só para o Eterno. Isso no passado, né? Porque já foi determinado muitas coisas que está escrito hoje na Bíblia veio dos profetas, passaram pelos profetas. O profeta verdadeiro é aquele que escreve. E o animal viu o anjo, só que ele, pela ganância do que ele ia ganhar se amaldiçoasse o povo hebreu, ele perdeu a visão naquele momento. E a jumenta viu o anjo, então ela se defendia e terminou machucando. Defendendo ela e ele. E ele batendo. E aí ele batia nela, porque machucou o pé dele. Foi quando o Eterno abriu a boca dela e fez ela falar, né? E ali foi quando ele viu o anjo do Eterno, porque ele queria pôr tudo para ganhar o dinheiro, ele queria amaldiçoar o povo. Ontem eu aprendi na Academia de Moisés, sobre esse negócio de profeta, profetiza, essas coisas, que o único profeta que profetizava de pé
Acordado era Moisés. Todos Era. os profetas, eles entravam em transe. Eles dormiam. Ele não via como aconteceu a profecia. Quando ele acordava, ele já estava com a profecia na boca, no coração. Moisés era o único. E ele não chegou a ver Deus. Com toda a santidade, porque o nível dele era maior do que todos os... Agora tem uma diferença do circuncidado e incircunciso, né? O incircunciso, ele não se aguenta em pé. Ele cai. O circuncidado, a presença de Satã, desses... De Satã não, que Satã não existe, né? Eu estou falando um programa mostrando que Satã não existe, não é pessoa. Satã é um adjetivo, é uma palavra que não é o substantivo. O substantivo é que é uma pessoa. Quem sabe ler e estuda sabe disso, que substantivo é uma coisa, adjetivo é outra. Então, o que acontece? Uma pessoa circuncidada e ela pratica a guarda dos mandamentos, pode vir o poder aí dos principados e potestades, pode juntar vocês tudinho aí, não derruba. Porque ele tem uma marca da aliança. Então, aquele profeta não tinha, por isso que ele caía. Né? Cadê que derrubava Davi? Um gigante daquele tamanho lá foi brigar com Davi, pegou uma pedrada na testa, nunca mais ele falou. Só tinha tamanho, né? Só tinha tamanho, mas não era circuncidado. Ele ganhou a batalha Davi quando ele disse: quem é esse circunciso para desafiar o Deus de Israel? Porque o incircunciso, ele não tem a intimidade com o Deus de Israel. Ele não tem a marca da aliança. E só aí Davi já ganhou a guerra, porque aí os céus ficaram do lado dele. O que é os céus? Os anjos. E ele falou com certeza, né? Ele falou assim, com hoje certeza. mesmo... O que mais me levou, Ruth, a circuncisão, porque quando falava de circuncisão, eu disse, eu não vou fazer isso não. Mas o que mais me levou é porque eu comecei a pregar para as pessoas e as pessoas passaram a crer na circuncisão. Eu falei, tem que ser circuncidado, senão eu estou mentindo. Aí eu fui para Belém, lá na Unimed, o rabino mandou ver os médicos judeus, na Unimed em Belém, ali foi feita a minha circuncisão em 2010, olha. E aí já tenho o quê? 13 anos, agora está dentro de 14 anos que eu fiz a circuncisão. Mas nós temos 17 anos que ensinamos Torá, em rádio, em televisão, através de jornais, reuniões, viagens, tudo ensinando Torá, 17 anos. A gente fala de libertação de escravo, muitos festejam como Páscoa, nós festejamos como Pêssega, que é passagem, libertação, mas não foi só um tipo de libertação, né? Aqui diz assim, e tirarei, nos versículos de 6 a 8 do capítulo anterior, são usados quatro distinção, expressão que indica 4 diferentes manifestações de liberdade. Liberdade econômica, vos salvarei. Liberdade individual, vos redimirei. Liberdade nacional. Vos tornarei liberdade religiosa, tomarei liberdade religiosa. Depois alcançarei o fim, almejando vos levar da terra. Quer dizer, aqui fala de 4, né? Liberdade. Liberdade econômica. Liberdade nacional, liberdade religiosa e liberdade de sair dessa terra. Porque ali eles não tinham isso. Eles não tinham de direito de servir o Deus que eles queriam. Então o escravo, ele é manipulado. Ele não tem ideia própria. Eles não tinham liberdade de ir e vir. Ele não tinha... Aqui fala nacional, né? Ele não tinha. Nacional é o país. E nem país não tinha, porque o escravo não tem país. E liberdade econômica. Nada na parte disso financeira, eles não tinham. Eles não tinham projeto, não tinham indenizações. Eles tinham mulher, filhos, mas não era dele os filhos. É tipo assim, cachorro de raça. Vende os filhotes e eles ficavam só na realidade, sem saber. Quanto mais os escravos produzir filhos, não é deles, é do patrão, seu senhor, do dono. Seu senhor. Terminou aquele contrato ali de tantos anos que aquele escravo está ali,
Agora é para dar carta de euforia. Vai-te embora, mas tua mulher e teus filhos ficam. E às vezes era obrigado a ficar. Aí eles não iam embora. Porque não ia Aí entrava deixar aqui, a orelha, pegava aquela furrela. agulha de suvela e furava a orelha. Agora tu é meu para sempre, tá marcado. Agora tu é meu para sempre. Eu te dei liberdade de fugir. Vai-te embora. A carta de ser livre. Agora, os teus filhos e a mulher que tu tem é meu. E você vê o tanto que escravo era humilhado, né? Era não, é. É. Porque tem muita gente escravizada ainda. Tem muita gente que não sabe que é escravo. É. Porque... Ó, por exemplo, uma pessoa que vive amigado há muitos anos. Ele é um escravo. Escravo da prostituição. Selou na vida dele. Ele não enxerga que ele está errado e nem ela que está errada. Mas ontem nós aprendemos na academia de Moisés, em Israel, que a prostituição e a prostituição e o adultério é idolatria. A verdadeira idolatria não é você pegar um santinho e estar ali fazendo suas orações, não. A verdadeira idolatria é a prostituição, o adultério. Porque você endeusa aquela pessoa. Não vê o Caneta Azul? Diz que uma vez, por causa de uma mulher dessa, ele quase numa noite, quase tomou veneno. Isso é idolatria. E tem gente que toma, né? Toma veneno. Mas, rapaz, eu já eu não vou nem contar essas histórias, porque eu já vi cada coisa. Então, por exemplo, assim, nós precisamos estudar para entender. Porque, por exemplo, assim, se eu não sou casado, mas eu sou um religioso, estou cuspindo santidade. Aí eu vejo alguém adorando uma imagem, tu é idólatra. E eu sou ou não sou idólatra também? Porque eu sou amigado. Se eu pratico o adultério, o que acontece? Eu pratico a idolatria mais do que quem adora imagem. Porque um dos mandamentos é esse, né? Não adulterarás. E muitas vezes a pessoa leva essa palavra adultério só para o lado sexual. E pode ser outro tipo de adultério. Não, olha, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na vida do ser humano é idolatria. Por exemplo, assim, tem gente que não vai para... Eu não vou para a igreja hoje, para a religião que ele frequenta, porque senão o ladrão vai roubar minha casa. Isso é idolatria. Tem gente que tem idolatria da mulher ou do marido, o carro. Se o menino riscar o carro, um homem não matou uma criança, um filho, porque riscou o carro. Isso é idolatria. Tem a idolatria do dinheiro. O dinheiro é para ser usado com sabedoria. Mas tem gente que tem o dinheiro como idolatria. Morre, mas não vai no médico fazer as consultas. Para não gastar. Para não gastar. Isso é uma idolatria. E eu estou dizendo do adultério, muitas vezes a pessoa pensa só que é a parte sexual. Mas você pode estar adulterando o leite com água. Na mente. Ou na mente. Você pode estar adulterando o quê? No peso da balança ali. É tanta coisa. Tudo que você acrescenta num objeto, você está adulterando. Você vai comprar amendoim, não vou dizer aonde. Aí eles pegam 1 litro. Você quer o quê? Eu quero 1 litro. Hoje não vende mais de litro, né? Mas antigamente era de litro. No fundo do litro, bem embaixo do fundo do litro por dentro, eles botavam papelão. Aí eles metiam aqui, ó. Enchia aquele litro de amendoim, botava de cabeça. Aí mostrava para você, tá aqui. Aí botava no saco, te entregava. Você saía crente que estava levando 1 litro de amendoim, mas não levava nem 90%. E embaixo estava cheio de papelão. Cheio de papelão. Então, isso aí é o quê? Um adultério. A balança, botava o peso, mas embaixo tinha um imã. Não, Agora, ó, pessoas que vendem leite e botam água, é adultério. E a verdade vai do peixinho junto. Pois é, rapaz. Essa pessoa já morreu, não pode nem falar, mas ele foi fazer uma entrega, aí recusaram o leite. Por quê? Mandaram chamar o dono da fazenda, olha, nós não queremos mais seu leite. Por quê? Não, até que o leite é bom, mas agora está vindo com piaba. Os peixinhos dentro. Porque, na realidade, quando a pessoa vai... funcionário com malandragem passava no córrego e completava o leite que faltava ali com água. E entregava na empresa, na firma. Eles não vão notar. Mas aí um dia o caneco foi fundo e pegou umas piabas e foi dentro do leite. Quando foram tirar o leite, as piabinhas estavam tudo nadando lá dentro.
E se ferver o leite ficar com sabor de peixe? Não, aí já fica um alimento completo. O peixe com leite com peixe. É. Então, o adultério, a Bíblia te ensina a esmiuçar. Aí tem gente, eu não tenho pecado, eu sou religioso, eu vou para o céu. Quando apaga a luz da vida, que acende a luz espiritual, para ele não acende. Aí que a pessoa passa para o outro lado, que vê a realidade, e agora não tem mais jeito. Não, e quando a pessoa passa para o outro lado, ele é julgado por tudo. Até se alguém você enganou, até se você deu um chá de cadeira, o tempo que você tomou da pessoa, porque às vezes você deixa a pessoa esperando, tudo isso você político que deixa você esperar o dia todinho sentado na cadeira. Comerciante. No final da tarde, ei, vem cá! Aí a pessoa entra. Com aquela esperança. Qual é o teu caso? O cara dá 2, 3 palavras e vai embora. Diz, não deu, não dá, não deu, posso. Não posso. Não. Pronto, aí o cara sai desacursoado. Ele vai pagar. Ele roubou o tempo daquela pessoa. O tempo da pessoa. Aquela pessoa. Então, cuidado com esse negócio de tempo. Casal que fica aí, vamos separar por um tempo. Aí é o tempo que o diabo entra na vida, né? O diabo só quer um tempo para tentar. Aí você abriu brecha, aí puf, né? Eu já vi casal aí que vai ter esse negócio de dar tempo. Que tempo o quê, rapaz? Vocês são casados, estão selados, rotulados em cartório. Como é que vai dar tempo? O tempo a sociedade não aceita isso, não. Aí depois vai andar por outros caminhos, vai experimentar outras coisas, vai depois voltar de novo. Mas, rapaz, isso aí não é vestibular, não. A pessoa entra e sai se quiser. Versículo 14. Pesado está o coração do faraó. Que diz assim. O Rashi insinua que o coração do faraó já está pesado, obstinado por natureza. Dom Isaac Abravanel explica que o seu coração se tornará pesada e insensível aos que seus olhos viam. As pragas, portanto, visavam despertar sua sensibilidade, pois que serviria punir alguém que não tem sequer possibilidade de operar alguma mudança em sua atitude. Olha, aqui no comentário da Torá, feito pelos rabinos doutores da lei, aqui entra esse nome aqui, conhecido no Brasil, Dom Isaac Bravanel, que é o nome do Silvio Santos. Esse aqui era o tataravô dele, que consertou as finanças da Europa. Esse aqui foi um grande homem e descendente de judeu, porque o Silvio Santos, ele é descendente de judeu. Ele pratica as festas, a festa do Yom Kippur, ele diz mesmo no SBT, várias vezes eu tenho visto, quando chega a época do Yom Kippur, daqui 3 dias, não me procure para negócio nenhum, estou isolado em jejum, me preparando para o dia do Yom Kippur. Eu sou judeu e nós temos essa tradição milenar, né? Quantas vezes a gente colocou na internet, no Facebook, ele falando isso aí. Então esse Dom Isaac Bravanel era o tataravô dele, que consertou as finanças, e o nome do Silvio Santos é Bravanel. É um nome honrado pelo que o tataravô dele fez. Quer dizer, morre o homem, mas fica o nome. Porque muitas pessoas que dizem que estão mortos, mas no entanto estão vivos, né? Se o Silvio Santos chegar a morrer daqui a 100 anos ou mais, mas nunca ninguém vai esquecer de que houve um grande apresentador que começou como camelô, vendendo meia nas feiras, se tornou um grande empresário, dono de banco, dono de canais de televisão, um homem que administrou a maior potência, uma das maiores potências do Brasil em termos de comunicação, de imprensa, né? Ele chegou a ser em segundo lugar em audiência. Então é um cara, um administrador, dono do baú da felicidade, essas coisas. Ele é um empreendedor, que ainda não faleceu, né? Mas para nós são exemplos que nós devemos seguir, Ruth. É o bom empreendedor. Se tu tem um espírito de empreendedorismo, né? É interessante você procurar o Sebrae, viu?
porque o Sebrae ele te ajuda a você legalizar a tua empresa ou a empresa que você vai constituir. Então lá tem os cursos e uma coisa, Ruth, que todos que participam do Sebrae, eles crescem. Nós temos aquele pastor, né, o pastor Lobato, ele começou ali com a movelaria, hoje é dono de posto, tem fazenda, tem loja de eletrodoméstico, tem tanta coisa que ele até largou o pastorado para cuidar das suas empresas, né? Então eu lembro quando ele ia para o Sebrae, eu congregava com ele na época, nós congregávamos com ele, e ele ia aprender e conversava muito comigo sobre o Sebrae, né? A importância de um pequeno empresário, empreendedor, querer crescer, então cresce através de... Porque ninguém... quando tu vê um jabuti em cima de uma castanheira, alguém colocou ele lá, ele sozinho não sobe. E a gente precisa dessa ajuda do governo. E aí vem o Sebrae e dá aquela força, dá os cursos, ensina. Você não registrou a firma, ele registra para você e ensina como. Porque a gente pensa, porque não, porque eu sei comprar, eu sei vender, então eu sou empresário. Não é. O empresário bem sucedido, ele sabe administrar, né? Por exemplo, aí o Silvio Santos, Léo da Leolá, aqui na cidade de Marabá, e muitos outros grandes empresários que nós temos aqui na região, que começou lá de baixo e cresceu e hoje é empregador de muitas famílias. Vamos agradecer o Rachem e dizer assim que seu celular quebrou, né? A bateria pifou, a tela arranhou, né? Você vem na UTI Céu, na folha 20, quadra 8, lote 19, falar com o Jimmy ou com o Dani, que são os técnicos aí, vai reformar o teu celular, porque tá caro o celular hoje, né? E às vezes por uma coisinha de nada as pessoas querem comprar outro celular e vai empenhar o seu crédito e às vezes ficar devendo muito. Mas se você tem condição de ajeitar e gastar uma mixaria, corre na UTI Céu aí, o teu tablet, eles não consertam computador, né? Eles estão trabalhando só exclusivamente com o celular. E, às vezes passa para as tablet eles consertam, mas o forte deles mesmo, o foco é o celular, porque o celular tem uma qualidade muito forte, é de tecnologia avançada de ponta. Mas vamos agradecer a Deus pela sua participação. Se você não compartilhou, compartilhe. O programa fica aí na plataforma do Facebook. Nós estamos em 5 canais. Nós perdemos um canal aí, mas continua ainda com 5. A pessoa que pegava o nosso programa e jogava no canal dele, que era um jornal da cidade, teve um problema aí de hackearam, né? E aí a gente perdeu essa parte aí, mas ele vai fazer com que isso possa voltar ao normal ou criar outro, e a gente vai entrar ainda nesse jornal de novo, aí com o programa Nossa Terra, e você é o nosso convidado a assistir todos os dias. Participe, se você puder, das reuniões nossas, no sábado pela manhã, 9 horas. Venha sem compromisso, aqui nós não temos persuasão de convidar você para ser um dos nossos, não. Se você sentiu, se Deus te tocou, é outra coisa, né? Baruch Hachem, fique na paz. Baruch Hachem, bom e a tia dia. Antônia, manda um abraço para a tia Antônia. Um abraço, tia Antônia. Lá em Monte Alegre. Cedinho ela já estava ligada. Shalom, saúde. Por aqui a gente sabe quem está ligado e quem não está. Quando a gente, antes de entrar no ar, a gente verifica as pessoas, aparece os nomes das pessoas que já estão com o celular ligado esperando o programa. Fique na paz, shalom. Shalom.